Existem fases da vida em que tudo parece seco. Não há flores, não há sombra, não há conforto. Apenas areia, apenas silêncio, apenas perguntas sem resposta. Você ora e sente que o céu está fechado. Você busca e parece que Deus está distante. Você espera e nada acontece. E então surge a pergunta que dói. Deus, por que eu estou passando por isso? Mas e se o deserto não for abandono? E se for estratégia divina? Na Bíblia, o deserto nunca foi um acidente, nunca foi um erro de rota. Sempre foi parte do caminho, sempre foi cenário de transformação. Em Deuteronômio 8:2, está escrito que Deus conduziu o povo pelo deserto durante 40 anos para humilhá-los, prová-los e revelar o que estava no coração deles. Observe, foi Deus quem conduziu. Não foi o inimigo, não foi o acaso. Foi Deus. Isso muda tudo. O deserto não é necessariamente sinal de derrota. Pode ser sinal de treinamento. Quando olhamos para a história do povo de Israel, vemos que o deserto não foi o destino final. Era apenas o caminho entre a escravidão e a promessa. O problema nunca foi a areia. O problema foi a incredulidade. Em Hebreus 3:19, aprendemos que eles não entraram na terra prometida por causa da falta de fé. O deserto não mata promessas. A incredulidade mata. Talvez você esteja vivendo um deserto agora. Pessoas se afastaram, projetos pararam, sonhos parecem suspensos. Há um silêncio estranho envolvendo sua vida, mas o silêncio não é ausência, é profundidade. Até Jesus passou pelo deserto. Em Mateus 4:1, está escrito que ele foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado. Perceba, foi o Espírito que levou Jesus até lá. Isso significa que alguns desertos não são ataques do diabo, são direcionamentos de Deus, antes do ministério público, antes dos milagres, antes da multidão. Veio o deserto. O deserto antecede a promoção. No deserto, Deus remove distrações, remove aplausos, remove dependências humanas, remove aquilo que estava ocupando o lugar dele. No deserto você descobre quem realmente sustenta sua vida. Em Oséias 2:14, Deus declara: Eu a levarei ao deserto e lhe falarei ao coração. O deserto não é lugar de gritos, é lugar de sussurros. Quando tudo faz barulho, é difícil ouvir a voz de Deus. Mas quando tudo silencia, a voz dele ecoa mais clara. O deserto revela o que está dentro de você. Ele expõe medos, inseguranças, dependências emocionais. Ele mostra se sua fé era baseada em resultados ou em relacionamento. Você servia a Deus pelo que ele fazia, ou por quem ele é. O povo no deserto começou a murmurar. Sentiam falta do Egito. Preferiam a escravidão com comida garantida do que a liberdade com dependência diária. E aqui está uma verdade profunda. O deserto ensina dependência diária. O maná caía todos os dias. Não era estoque para um mês, era provisão para hoje. Deus estava ensinando confiança contínua. Talvez Deus esteja ensinando você a viver um dia de cada vez. Você quer resposta para o ano inteiro. Deus quer que você confie hoje. Você quer garantia do futuro. Deus quer relacionamento no presente. O deserto tira o excesso, tira as muletas, tira o controle e deixa apenas fé. Mas também é no deserto que você amadurece. Em Isaías 43:2 está escrito: Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Não é se passares, é quando passares. Isso significa que processos fazem parte da caminhada. A promessa nunca foi ausência de dificuldades. Foi presença no meio delas. Moisés foi moldado no deserto antes de libertar uma nação. Davi enfrentou solidão nos campos antes de sentar no trono. João Batista viveu no deserto antes de anunciar o Messias. O isolamento é incubadora de propósito. Talvez Deus tenha te afastado de algumas pessoas porque você não pisaria em certas alturas carregando certos pesos. Nem todo afastamento é perda. Alguns são livramentos disfarçados. O deserto também revela prioridades. Quando tudo é tirado, você descobre o que realmente importa. É no deserto que sua oração deixa de ser formal e passa a ser verdadeira. Você não ora bonito, você ora sincero. E Deus prefere sinceridade à performance. Você pode até se sentir fraco, mas em 2 Coríntios 12:9, aprendemos que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. O deserto revela sua limitação para que a glória seja dele, não sua.
Talvez você esteja cansado, exausto emocionalmente, sem forças para fingir que está tudo bem. Mas em Isaías 40:29, está escrito que ele fortalece o cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. O deserto não é o fim, é a preparação. Existe algo que você precisa entender. Deus não desperdiça processos. Ele não permite dor sem propósito. Ele não conduz para o deserto sem intenção. O deserto é lugar de lapidação. E lapidação dói, mas transforma pedra bruta em joia rara. Você pode sair do deserto amargo ou amadurecido. A escolha é sua. O povo poderia ter atravessado mais rápido, mas prolongaram a jornada com murmuração e medo. Não prolongue seu processo reclamando dele. O deserto não é permanente. A promessa é. Em Salmos 66:12, está escrito que passamos pelo fogo e pela água, mas Deus nos leva a um lugar de abundância. Note, passamos, não permanecemos. Você está passando. Pode não parecer agora, pode parecer interminável, mas não é eterno. Existe um depois. Depois do deserto, vem maturidade. Depois da prova, vem autoridade. Depois da espera, vem estrutura. O deserto constrói raízes profundas, e árvores com raízes profundas suportam ventos fortes. Talvez Deus esteja aprofundando suas raízes, porque o que Ele vai construir na sua vida precisa de sustentação. Se hoje você se sente esquecido, lembre-se, Deus trabalha no invisível. A raiz cresce no escuro antes de aparecer na superfície. O que você chama de atraso pode ser alinhamento. O que você chama de silêncio pode ser construção interna. Confie. Em Romanos 8:28, está escrito que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas incluem o deserto. Deus não te abandonou. Ele está te moldando. E quando você sair dessa fase, olhará para trás e entenderá. Não foi punição, foi preparação. Você não foi levado ao deserto para morrer. Foi levado para amadurecer. Continue caminhando, mesmo que seja devagar, mesmo que seja com lágrimas, mesmo que seja sem entender. Porque o Deus que te levou até aí é o mesmo que te conduzirá até a promessa. O deserto não é o fim da sua história. É apenas o capítulo que está formando o protagonista da próxima fase. E você sairá mais forte, mais dependente, mais firme. Porque quem atravessa o deserto com fé não sai igual, sai transformado. Se você está atravessando um deserto, se tem sentido o silêncio de Deus, se tem lutado contra pensamentos de desistência, se está cansado, mas continua caminhando, essa oração é para você. Talvez ninguém saiba o que você está enfrentando. Talvez você tenha chorado escondido. Talvez você esteja sorrindo por fora e quebrado por dentro. Mas Deus sabe. A palavra declara em Salmos 34:18 que o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado. E em Isaías 43:2, Ele promete estar conosco quando passarmos pelas águas e pelo fogo. Você não está sozinho no deserto. Agora é o momento de se posicionar, não como vítima do processo, mas como alguém que confia no propósito. Ore em voz alta se puder. Ore com fé. Ore como quem sabe que Deus está ouvindo. Pai amado, hoje nós nos colocamos diante de Ti como um só coração. Estamos atravessando desertos diferentes, mas buscamos o mesmo Deus. O Senhor conhece cada processo representado aqui. Conhece o cansaço, conhece as dúvidas, conhece o peso que carregamos em silêncio. E mesmo quando não entendemos o caminho, nós escolhemos confiar. Assim como está escrito em Deuteronômio 8:2, sabemos que o deserto revela o que está em nosso coração. Então hoje pedimos, molda-nos, corrige-nos, purifica-nos. Se houver incredulidade, remove. Se houver medo, fortalece. Se houver murmuração, transforma em gratidão. Pai, não queremos sair desse processo amargos, queremos sair maduros. Como diz em 2 Coríntios 12:9, o teu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, na nossa fraqueza, manifesta a tua força. Renova hoje aquele que está exausto. Levanta aquele que pensou em parar. Abraça aquele que se sente esquecido. Nós declaramos o que está escrito em Romanos 8:28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam, inclusive este deserto. Se estamos sendo preparados, nos dá resistência. Se estamos sendo testados, nos dá perseverança.
Se estamos sendo lapidados, nos dá entendimento. Pai, como prometeste em Isaías 40:29, fortalece o cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Não queremos apenas sair do deserto. Queremos sair transformados. Ensina-nos a depender do maná diário. Ensina-nos a confiar no invisível. Ensina-nos a caminhar mesmo sem respostas. Hoje nós entregamos nossa ansiedade, nossos medos e nosso futuro, como ensina 1 Pedro 5:7, lançando sobre ti toda a nossa preocupação. Guarda nossa mente, guarda nosso coração, guarda nossa fé. E mesmo que o cenário ainda seja seco, declaramos que a promessa permanece viva, porque o Senhor não nos levou até aqui para nos abandonar. Em nome de Jesus, amém. Depois dessa oração, talvez o deserto ainda esteja ao seu redor, mas algo mudou dentro de você. E é isso que transforma jornadas. Não é a paisagem que muda primeiro, é o coração que se alinha. Lembre-se do que está escrito em Isaías 41:10. Não temas, porque eu sou contigo. A promessa não é ausência de deserto, é presença no meio dele. Se hoje você ainda não vê saída, confie no Deus que vê o que você não vê. Se você ainda não entende o processo, confie no Deus que escreve a história completa. O deserto não é o ponto final, é vírgula, é transição, é preparação. O mesmo Deus que sustentou o povo no deserto, que fortaleceu Jesus na prova e que renovou os cansados, continua sendo o mesmo hoje. Como declara Hebreus 13:8, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Você não foi esquecido. Você está sendo formado. E quando essa fase passar, porque ela vai passar, você perceberá que aquilo que parecia atraso era alinhamento. Aquilo que parecia silêncio era construção invisível. Continue caminhando, continue confiando, continue crendo, porque depois do deserto vem a promessa. Depois da prova vem a maturidade. Depois da noite vem a manhã. E você vai chegar lá, mais forte, mais firme, mais dependente de Deus. Que a paz que excede todo entendimento guarde o seu coração e a sua mente, e que mesmo na areia você sinta os passos de Deus caminhando ao seu lado.